Ricardo tinha 32 anos quando decidiu desaparecer. Não avisou ninguém, não deixou mensagens, não se despediu. Apenas enfiou algumas roupas numa mochila gasta, desligou o telemóvel e apanhou o primeiro autocarro que o levasse para longe da cidade que já lhe sabia a sufoco. O destino parecia menos importante do que a distância. Queria apenas uma coisa: silêncio. O veículo serpenteava por estradas que iam ficando cada vez mais estreitas, ladeadas por colinas verdes escuras e casas cada vez mais raras. Quando viu a placa enferrujada que apontava para uma estrada de terra, com letras quase ilegíveis a indicar Pousada Serrana, sentiu uma espécie de alívio estranho. Não era um hotel de luxo, não tinha qualquer ar de acolhimento. Pelo contrário, parecia esquecido, isolado, como se ninguém tivesse estado ali durante muito tempo. Era precisamente isso que ele procurava, um lugar onde pudesse ser invisível. O edifício erguia-se solitário, de paredes antigas e janelas fechadas. Não havia recepção vistosa, nem sinais de movimento humano. Apenas o ranger de uma porta de madeira que se abriu devagar, revelando um átrio sombrio e o olhar frio de um funcionário que parecia já ter desistido de sorrir. Ricardo registou-se quase em silêncio, como se tivesse medo que até o som da sua voz pudesse denunciar-lhe a presença. Recebeu a chave de um quarto no andar de cima, subiu as escadas estreitas. Quando a porta finalmente se fechou atrás dele, deixou-se cair na cama com um suspiro longo, pesado, quase doloroso. Aquele não era um cansaço normal. Não era apenas o peso de dias mal dormidos ou da rotina demasiado dura. Era um desgaste mais fundo, o resultado de anos a viver para corresponder ao que os outros esperavam dele. Desde criança aprendera a calar o que sentia, a vestir uma máscara aceitável, a sorrir quando queria gritar. Agora, aos 32 anos, percebia que tinha passado demasiado tempo a viver uma vida que não era dele. E o preço disso era a exaustão absoluta. No quarto simples, com as paredes pintadas de branco gasto e uma lâmpada fraca que oscilava como se também estivesse cansada, Ricardo respirou fundo e tentou encontrar algum conforto. Queria acreditar que, ali, longe de tudo, poderia finalmente descansar da obrigação constante de se justificar. Mas o silêncio da serra não era pacífico. Era um silêncio que obrigava a ouvir o que sempre tentara ignorar. Cada memória esquecida voltava como um sussurro cortante. As perguntas que sempre o perseguiam, repetiam-se agora dentro da sua cabeça com uma clareza cruel. Por que é que deixaste esse trabalho? Por que é que não falas com a tua família? Por que é que nenhum relacionamento teu dura? Fechou os olhos, mas as perguntas não desapareciam. O corpo tremia não de frio, mas da lembrança de anos a esconder-se. Sentia-se um intruso até na própria vida. Talvez fosse por isso que escolhera aquele hotel perdido em Minas Gerais, não para descansar, mas para desaparecer. Queria que o mundo o esquecesse, pelo menos por alguns dias. Do lado de fora, o vento batia contra as janelas fechadas, e o ranger da madeira lembrava-lhe uma casa abandonada. Mas o verdadeiro abandono estava dentro dele. Abandono de si próprio, de quem fora em algum momento distante e que já nem reconhecia. Ficou sentado na beira da cama, as mãos entrelaçadas a tremer, perguntando-se quanto tempo mais conseguiria viver a fingir que estava tudo bem. Ricardo não tinha resposta. Só sabia que precisava daquela fuga. Precisava de um lugar onde ninguém o chamasse pelo nome, onde não tivesse de sorrir para não preocupar os outros, onde pudesse apenas existir, ou deixar de existir por uns instantes. O hotel em Minas Gerais oferecia-lhe exatamente isso, a possibilidade de ser ninguém. Mas no fundo, entre a exaustão e o silêncio, havia também outra coisa. Um fio de inquietação, uma intuição quase física de que aquela fuga não seria apenas um intervalo. Algo ali estava prestes a acontecer. Não sabia o quê, não sabia como, mas a sensação não o deixava em paz. E, pela primeira vez em muito tempo, Ricardo teve medo, não dos outros, mas do que poderia encontrar dentro de si próprio. A porta do quarto de Ricardo abriu-se com um estalo tímido, quase um pedido de desculpa, e antes que ele tivesse tempo de se levantar, 3 rapazes apareceram no limiar como quem tropeça no destino. O primeiro com uma mochila aos ombros e o olhar atento de quem mede a sala num segundo, o segundo a rir-se de qualquer coisa que acabara de dizer no corredor, o terceiro um passo atrás, cauteloso, como se estivesse pronto para recolher ao primeiro sinal de desaprovação. Por um instante ninguém falou, o ar pareceu ficar preso entre a maçaneta e a respiração de Ricardo. A etiqueta diria para expulsá-los, pelo menos, para perguntar o que queriam. Mas a etiqueta é inútil quando a solidão ainda está quente e aberta em cima da cama. Desculpa, é o 204? Perguntou da frente, que mais tarde Ricardo viria a saber chamar-se Mateus. A recepção trocou-nos as chaves. O riso do segundo, Luan, quebrou o embaraço como uma faca que atravessa papel. Ou então somos nós que nos perdemos outra vez. Gabriel, o terceiro, manteve o olhar baixo, mas havia nele uma atenção séria, limpa, que não pedia licença, mesmo assim, respeitava todos os limites. Ricardo assentiu, ainda meio surpreso, e respondeu num tom que nem ele reconheceu, este é o 203. Mas entrem um segundo, se quiserem confirmar com o papel. Não sabia porque os convidava a ficar, talvez porque o eco do quarto vazio lhe soasse mais pesado do que qualquer mal-entendido. Os 3 avançaram com a hesitação de quem pisa areia movediça. Quando já se encontravam lá dentro, o quarto transformou-se sem mudar de forma. A mesma cama com lençóis esticados, a mesma cadeira junto da janela, a mesma mala encostada ao armário, mas agora tudo parecia ter outra gravidade. Luan pousou a mochila no chão e tirou do bolso um cartão amarrotado com o número do quarto. Aproximou da luz fraca e disse, ainda a sorrir, vês, Mateus? Era 204 mesmo. Somos nós.
A naturalidade com que falavam, a leveza que traziam no corpo como quem carrega apenas o indispensável, começaram a desfazer o nó que Ricardo tinha na garganta desde que chegara. A reação que esperava em si, impaciência, irritação, vontade de voltar ao vazio, não apareceu. Em vez disso, surgiu algo inesperado, curiosidade. Quem eram? Para onde iam? Como é que aquela risada cabia tão bem num sítio que parecia feito para o silêncio? Foi engano nosso, disse Mateus, já a recuar, não queremos incomodar. Não incomodam nada, respondeu Ricardo depressa demais, e essa pressa traiu a carência de voz humana que ele tentava negar a si próprio. Podem respirar um bocado, se quiserem. A vista daqui não é grande coisa, mas o ar entra. Era um convite absurdo para três desconhecidos, mas soou natural no momento, como se a sala tivesse pedido por isso antes dele. Gabriel aproximou-se da janela e empurrou a folha que emperrava. Entrou um fio de vento com cheiro a terra úmida e folhas esmagadas, e Ricardo sentiu a temperatura a mudar dentro de si, 1 grau apenas, o suficiente para perceber que não estava tão imóvel como julgara. Luan encostou-se à parede, metade do corpo assente na descontração, metade pronto para saltar à menor ordem, e começou a falar de nada. Do recepcionista que parecia ter sido arrancado ao sono, do corredor estreito que confundia os números das portas, da parvoíce que era chamar luxo rústico a um candeeiro que falhava a cada 3 segundos. Não havia arrogância naquele humor, apenas o instinto de aliviar a tensão como quem desfaz um nó puxando pelo lado certo. Mateus observava Ricardo com a atenção tranquila de quem ouve a história antes de ouvir as palavras. E foi ele quem, finalmente, perguntou: vais de longe? A pergunta pousou no peito de Ricardo como uma mão neutra, nem pesada, nem leve, e ele respondeu sem pensar, de longe o suficiente. O eco da frase repetiu-se nos cantos da cabeça, e pela primeira vez em dias a resposta não lhe pareceu uma fuga, mas uma verdade aceitável. O tempo esticou-se naquele quarto anónimo como acontece quando a conversa encontra um ritmo secreto. Não falaram de grandes coisas, falaram de estradas, de mapas que mentem, de paragens de autocarro onde o relógio não serve, de cafés demasiado fortes, de chuveiros que decidem a temperatura por conta própria. A cada frase, a areia movediça da estranheza solidificava um pouco. Luan encontrava sempre uma imagem mais viva para dizer o mesmo e fazê-lo soar novo. Gabriel, quando intervinha, era para acrescentar um pormenor que melhorava o desenho da cena. Mateus, poucas palavras, bastantes silêncios úteis. Ricardo descobriu-se a seguir o compasso, a intercalar comentários curtos, a permitir-se um sorriso que não era defesa nem serviço, apenas resposta. E, no entanto, por trás do alívio havia uma corrente de alerta, a consciência de que aquilo era frágil, de que um gesto mal medido podia quebrar tudo, de que ele próprio estava destreinado no ofício simples de estar com outros sem pedir desculpa por existir. Essa tensão, longe de o afastar, prendia-o, sentia que se dissesse demais estragava, e se dissesse de menos perdia. O equilíbrio improvável de uma corda esticada entre 2 pontos que ainda não tinham nome. Quando Mateus agradeceu o abrigo acidental e anunciou que iam procurar o 204, Ricardo sentiu a sala contrair-se, como se o ar voltasse a medir-lhe as costelas por dentro. Não queria admitir, mas não estava pronto para os ver sair. O impulso de os reter foi tão rápido que teve medo de parecer desesperado, e por isso falou como quem comenta o tempo. A máquina do corredor tem café. Fraco, mas quente. Luan abriu um sorriso que parecia aceitar a oferta e gozar com ela ao mesmo tempo. Café fraco é melhor do que despedidas embaraçosas, disse, e essa frase, dita com leveza, resolveu por Ricardo a parte difícil de convidar e ser recusado. Gabriela sentiu, discreto, e em poucos minutos havia 4 copos de papel a fungar entre mãos que ainda aprendiam as distâncias certas. O café não era bom, mas serviu a função antiga de aquecer silêncio. Entre tragos, surgiram as perguntas neutras que praticam terreno. De onde vens? Quanto tempo ficas? O que procuras quando dizes que não procuras nada? Ricardo respondeu na medida certa, sem biografias, sem confissões, mas com aquele grau de verdade que dá aos outros a confiança de ficar mais um pouco. O que antes nele era só cansaço começou a reorganizar-se noutra coisa, uma vigilância esperançosa, o corpo pronto para acreditar mais 1 centímetro do que acreditava há 1 hora. Ninguém disse a palavra amizade, porque seria prematuro, e ninguém pronunciou a palavra adeus, porque seria cruel. Ficaram suspensos no intervalo que tinha algo de perigoso e algo de precioso. Ricardo percebeu, com um espanto que lhe soube a provocação íntima, que não sentia inveja da leveza deles, sentia atração por ela, como quem vê uma saída discreta numa sala sem portas. A facilidade com que Luan ria não era superficial, era uma escolha. O silêncio de Gabriel não era retraimento, era disciplina. A contenção de Mateus não era frieza, era uma forma de cuidado. Havia, nos três, uma espécie de liberdade coreografada, uma prova de que se pode existir à vista sem pedir desculpa. E isso, naquele hotel esquecido, era mais revolucionário do que qualquer discurso. Quando finalmente se levantaram, não foi para encerrar o encontro, mas para devolvê-lo ao tamanho certo. Vamos deixar-te respirar, disse Mateus, e nessa frase havia o reconhecimento do espaço de Ricardo sem a tentação de o ocupar. Vemo-nos por aí, acrescentou Luan, como se por aí fosse um lugar concreto marcado no mapa. Gabriel olhou por um segundo a mais do que o necessário, não um desafio, não uma promessa, apenas um olhar que dizia vite. A porta fechou-se devagar, e o quarto ficou exatamente como antes e totalmente diferente. O eco da presença deles mantinha-se no ar, misturado ao cheiro ralo de café e ao vento que continuava a entrar pela janela forçada.
Ricardo ficou de pé, sem saber o que fazer com as mãos, e riu sozinho da própria indecisão. Não tinha acontecido nada de extraordinário, nenhum segredo revelado, nenhum gesto dramático, nenhuma revelação. E, ainda assim, o chão deslocara-se meio milímetro sob os seus pés. A surpresa não vinha de ter sido interrompido, vinha de ter sido, por instantes, incluído. Aquela intromissão, que podia ter sido mera contrariedade, tornara-se uma espécie de ensaio para uma vida menos apertada. E, no entanto, a intriga mantinha-se. Quem eram, verdadeiramente? Quanto daquela leveza sobreviveria fora daquele quarto? Voltariam a passar por ali ou tratara-se apenas de um cruzamento raro entre estranhos? Ricardo não tinha respostas, e talvez fosse essa ausência de mapas que o segurava, enfim, à beira do que poderia acontecer a seguir. O silêncio regressou, mas já não era o mesmo. Agora vinha acompanhado por 3 nomes que lhe ficaram no ouvido como uma melodia breve: Mateus, Luan, Gabriel, e por uma certeza pequena, teimosa, de que a respiração, quando partilhada, aprende depressa a nova cadência. Na manhã seguinte, Ricardo desceu para o pequeno almoço com a estranha leveza de quem tinha dormido acompanhado por vozes que ainda ecoavam na memória, mesmo estando sozinho. Sentou-se perto da janela, como fizera no dia anterior, mas desta vez não demorou a perceber que o ambiente no salão não era neutro. Havia ali uma diferença subtil, quase imperceptível, e ao mesmo tempo impossível de ignorar. O casal de meia-idade que costumava ocupar a mesa do centro levantou os olhos mal ele entrou, e o gesto, embora breve, teve a dureza de uma interrogação silenciosa. A senhora que permanecia sempre no mesmo canto pousou a chávena com um estalo exagerado, demasiado forte para ser natural. Ninguém disse nada, mas os corpos diziam tudo. Poucos minutos depois, Mateus, Luan e Gabriel juntaram-se a ele. Chegaram descontraídos, rindo de alguma anedota privada, como se a noite anterior tivesse cimentado uma familiaridade que dispensava explicações. Sentaram-se sem hesitar, um de cada lado, outro em frente, e de repente aquela mesa pequena parecia demasiado visível no espaço. Ricardo notou como 2 hóspedes trocaram olhares rápidos, como se avaliassem não o que era dito, mas a simples disposição dos lugares, o facto de 4 homens partilharem a mesma mesa, de rirem juntos, de se comportarem como se pertencessem uns aos outros. O recepcionista passou pelo salão com um sorriso estudado, polido, mas no olhar havia o reflexo de quem queria manter distância. A sua voz, quando finalmente se aproximou, soou demasiado formal para o contexto. Está tudo bem com os quartos, senhores? A pergunta era banal, mas o tom denunciava outra coisa, não curiosidade, não simpatia, mas um aviso encoberto. Mateus respondeu com serenidade, um aceno tranquilo que não oferecia espaço para prolongar o assunto, e o homem retirou-se rápido demais, como se tivesse cumprido um dever desagradável. Enquanto comiam, o peso do salão aumentava. Não havia insultos, não havia palavras hostis, apenas o que fica suspenso no ar quando alguém não é bem-vindo. Ricardo começou a sentir a pele quente, como se cada riso de Luan fosse uma provocação sem querer, como se cada silêncio de Gabriel fosse interpretado como insolência. O pão sabia a cinza, o café amargo parecia mais amargo do que na véspera. Tentou convencer-se de que era apenas imaginação, mas os sinais acumulavam-se: o desvio de olhos demasiado rápido, o arrastar de cadeiras, o cochicho abafado quando um dos 3 se levantava para buscar água. A tensão crescia não por aquilo que era dito, mas precisamente pelo que não era. E esse silêncio coletivo tinha o poder de reduzir. Era como se, de repente, estivessem marcados, classificados, colocados num canto invisível do espaço social, mesmo ali, num hotel perdido no interior de Minas Gerais, onde todos pareciam procurar sossego. Procurar sossego, sim, mas um sossego que não admitia todos os tipos de presença. Ricardo, que viera para desaparecer, descobria agora que a invisibilidade não estava mais disponível. Com aqueles 3 ao lado, era impossível fingir que passava despercebido. Sentia o desconforto dos outros hóspedes a tocar-lhe os ombros, a empurrá-lo subtilmente para fora de cena. E, ao mesmo tempo, sentia também um impulso novo: não queria fugir. Não desta vez. Talvez fosse a força tranquila de Mateus, a irreverência de Luan, o olhar firme de Gabriel, ou talvez fosse apenas o cansaço acumulado de anos a baixar a cabeça. O resto do dia confirmou a mudança. No corredor, uma senhora interrompeu a própria caminhada quando os viu aproximar-se, fingindo procurar algo na carteira até que passassem. No jardim, um homem permaneceu demasiado tempo a observá-los, sem uma palavra, apenas aquele olhar que pesa como um julgamento. Na recepção, o funcionário limitava-se a respostas curtas, como se cada sílaba fosse uma concessão. A somatória desses gestos transformava-se numa barreira invisível, e era impossível não sentir que estavam a ocupar um espaço que alguém preferia ver vazio. Luan foi o primeiro a comentar, num tom mais baixo do que o habitual: já repararam? Parece que somos ruído só por existirmos aqui. O humor, que normalmente lhe suavizava as frases, não estava presente. Mateus respondeu sem pressa, como quem recusa o papel de vítima mas não ignora a evidência: já estivemos em lugares piores. Mas nunca deixa de pesar. Gabriel manteve o silêncio, e nesse silêncio havia tanto firmeza como vulnerabilidade. Ricardo olhou para cada um deles e percebeu que a inquietação que lhe queimava por dentro era partilhada, mesmo que nenhum dos 3 precisasse de a declarar abertamente. A noite caiu, mas a sensação não se dissipou. Enquanto jantavam, agora numa mesa mais afastada, notaram que alguns hóspedes mudavam os horários, talvez para evitar cruzar-se com eles. A sala parecia mais fria, mais apertada, e o simples ato de cortar o pão ou encher o copo tornava-se carregado de significado.
Ricardo percebeu, com uma espécie de provocação amarga, que bastava a presença deles para transformar o ambiente. E nesse momento a pergunta surgiu, inevitável, seriam eles os intrusos, ou seria o mundo demasiado pequeno para os quatro? Quando regressaram ao quarto, nenhum deles precisou de explicar o que sentira. O peso dos olhares tinha viajado com eles, acompanhara a cada passo, e agora repousava entre as paredes como uma sombra silenciosa. Ricardo deitou-se, mas o sono não vinha. Cada vez que fechava os olhos, via outra vez as sobrancelhas levantadas, os cochichos interrompidos, os gestos de desagrado. E, por trás de tudo isso, uma certeza incomoda. Mesmo ali, no lugar onde todos se refugiavam para descansar da vida, havia quem não lhes perdoasse o simples facto de serem. Naquela noite, o quarto de Ricardo transformou-se num refúgio improvisado, um espaço que parecia existir fora do tempo. As almofadas foram espalhadas pelo chão, a janela entreaberta deixava entrar um sopro frio que trazia consigo o rumor da serra, e o candeeiro lançava uma luz amarela e vacilante que não iluminava totalmente, mas bastava para que cada rosto fosse visível no seu peso e na sua verdade. Não houve convite formal nem plano, apenas a necessidade partilhada de estarem juntos, de não permitir que os olhares gelados do dia ficassem como a última palavra. Sentaram-se em círculo, cada um com o corpo a tentar relaxar, mas com os ombros ainda rígidos de quem trazia a tensão colada à pele. Foi Luan quem quebrou o silêncio. A sua voz, habitualmente leve, soou mais baixa, arrastada por uma gravidade que ninguém conhecia. O meu pai disse-me que era melhor eu ficar longe até estar curado, murmurou, sem procurar os olhos de ninguém. Riu de forma seca, sem humor, antes de acrescentar, como se amar fosse doença. Como se eu pudesse voltar a ser alguém que nunca fui. As palavras caíram pesadas no chão, e por um momento nenhum dos outros soube como responder. Não havia resposta que desfizesse uma ferida como essa. Gabriel respirou fundo, cruzou os braços como quem se protege e disse, quase em sussurro, a minha mãe nunca precisou de gritar. Cada silêncio dela dizia mais alto do que qualquer insulto. Eu tentava mudar tudo, a forma como falava, como me vestia, até o jeito de andar, só para ver se um dia ela me olhava de frente. Mas não, nunca foi suficiente. A voz dele tremeu ligeiramente no fim, mas manteve-se firme o suficiente para não se quebrar. Ricardo observava-o e sentia o peso daquela confissão atravessar-lhe o peito como se fosse também sua. Mateus demorou mais. Ficou calado, com o olhar fixo num ponto indefinido, antes de falar. Saí de casa aos 18. Não porque me expulsaram, mas porque já não aguentava viver a fingir. Preferia a rua ao silêncio daquela casa. Disse-o sem drama, sem lágrimas, mas havia na sua postura uma dureza de quem se habituou a carregar sozinho. As mãos entrelaçadas no colo revelavam o esforço de manter o corpo quieto, como se cada palavra ainda tivesse o poder de o desestabilizar. Ricardo sentia a garganta apertada, como se cada revelação lhe exigisse também uma resposta. O coração batia descompassado, não apenas pela dor partilhada, mas pela consciência de que ele próprio trazia histórias que nunca dissera em voz alta. A sua vida tinha sido uma sequência de papéis ensaiados, máscaras usadas até se confundirem com a pele. Por instantes hesitou, com medo de que as palavras soassem patéticas ao lado das dores alheias. Mas o silêncio expectante dos três não era pressão, era espaço. Um espaço raro que lhe pedia apenas honestidade. Eu habituei-me a ser o que esperavam de mim. Começou, e a voz saiu-lhe mais frágil do que queria. Fiz isso tão bem que às vezes esquecia quem era de verdade. E quando percebi, já era tarde. Já tinha afastado toda a gente, até a mim próprio. A confissão parou no ar, nua, sem disfarces. Sentiu os olhos arderem, mas não havia lágrimas. Havia apenas a estranheza de se ouvir a si mesmo a dizer aquilo que nunca ousara admitir. Ninguém tentou interromper, ninguém ofereceu frases feitas como vai passar ou tais de ser forte. O que recebeu foi algo maior, presença. Mateus inclinou-se ligeiramente para a frente, como quem escuta com o corpo inteiro. Gabriel deixou escapar um suspiro lento, carregado de reconhecimento. Luan, que tantas vezes usava o riso como escudo, pousou a mão no chão, perto da de Ricardo, sem tocar, mas perto o suficiente para ser um gesto de solidariedade silenciosa. A tensão acumulada durante o dia começou a dissolver-se em algo diferente. Já não era apenas desconforto, já não era apenas medo. Era uma força estranha que nascia de perceber que não estavam sozinhos, que cada um deles carregava um passado marcado por recusas e omissões, mas que, juntos, esses fardos se tornavam menos insuportáveis. Pela primeira vez, Ricardo sentiu que não precisava de pedir desculpa pela sua existência. O peso de anos a viver a vida dos outros começava a perder poder ali, naquela sala simples, com três estranhos que deixavam de o ser a cada minuto. Foi Mateus quem pôs em palavras o que todos já sentiam. Quantas vezes nos escondemos antes mesmo de alguém nos notar? Quantas vezes nos curvamos para caber onde não havia lugar para nós? Eu estou cansado disso. Luana sentiu com um gesto rápido, quase brusco, como se aquela concordância fosse um ato de revolta. Gabriel, mais contido, disse apenas, se fugirmos agora, vamos repetir o mesmo ciclo. Eu não quero. Ricardo olhou-os, um por um, e sentiu que a escolha estava a ser feita sem necessidade de votação. Dentro dele havia ainda o impulso de sair pela porta e desaparecer, como sempre fizera, mas esse impulso parecia agora mais frágil, mais distante. Pela primeira vez, a ideia de ficar não lhe parecia uma condenação, mas um desafio. Um desafio a erguer a cabeça, mesmo quando o mundo preferia que a baixassem. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Não era vazio, nem constrangimento.
Era um silêncio cheio de decisão, de promessa. Nenhum deles disse vamos resistir ou vamos lutar. Bastou a frase simples de Mateus, dita sem elevar a voz, mas com a firmeza de quem já não quer recuar: ficamos. Não vamos andar de cabeça baixa. E naquele instante, Ricardo percebeu que algo tinha mudado de forma irreversível. O medo continuava lá, claro, mas deixava de ser dono absoluto das regras. Pela primeira vez em anos, sentia-se inteiro, mesmo carregado de falhas. E essa sensação, provocadora e quase insuportável de tão nova, era exatamente aquilo de que precisava para começar a existir de verdade. A madrugada nasceu devagar, com a luz a infiltrar-se pelas cortinas gastas e o vento frio a sussurrar através da janela mal fechada. Ricardo acordou antes do despertador, se é que alguma vez tinha realmente adormecido. O quarto ainda guardava o calor das vozes e das confissões da noite anterior. As palavras, que tantas vezes na sua vida tinham sido armas contra ele, ali tinham se tornado abrigo. Levantou-se devagar, com a estranha sensação de que o corpo era o mesmo, mas já não pertencia ao mesmo homem que entrara naquele hotel dias antes. Os outros ainda dormiam, espalhados pelo chão em posturas improvisadas, como viajantes que não têm pressa de chegar a lado nenhum. Gabriel estava encolhido junto à parede, o rosto sereno como quem encontra descanso raro. Luan, deitado de barriga para cima, tinha um leve sorriso, como se sonhasse algo que queria guardar só para si. Mateus estava sentado, meio acordado, os braços apoiados nos joelhos, o olhar fixo na penumbra, mas com uma calma inabalável. Ricardo observou-os um a um e sentiu um aperto estranho, uma mistura de gratidão e medo. Gratidão pela partilha, medo de que tudo aquilo se desvanecesse assim que atravessassem a porta do hotel. Desceram juntos para o pequeno almoço, já depois das 7. O salão parecia o mesmo, mas havia algo diferente no ar. Os olhares dos outros hóspedes continuavam lá, a sobrancelha arqueada, o desvio apressado, o murmúrio cortado a meio. Nada tinha mudado no exterior. E, no entanto, dentro deles tudo era outro. Sentaram-se à mesa como na véspera, riram baixo, trocaram comentários simples, dividiram o pão e a fruta sem precisar de explicações. Não estavam a desafiar ninguém, não estavam a provocar, apenas existiam. Mas era justamente essa existência sem desculpa que tinha um peso novo. Já não se tratava de pedir licença, mas de ocupar o lugar que lhes cabia. Ricardo sentiu os olhos do gerente pousarem sobre eles mais uma vez. Um olhar não hostil, mas carregado daquela formalidade desconfortável de quem não sabe lidar com a diferença. Desta vez, em vez de baixar a cabeça, ergueu o olhar e respondeu com um aceno leve, cortês, mas firme. O homem desviou-se, fingindo estar ocupado com papéis na recepção. Não houve confronto, não houve palavras trocadas, mas Ricardo percebeu o que acontecera. Pela primeira vez em muitos anos, não tinha recuado. Ao longo da manhã, caminharam juntos pelo jardim da pousada. O sol tímido atravessava as árvores, e a terra ainda guardava a umidade da noite. Luan contava histórias exageradas de infância, Gabriel ria sem surdina, e Mateus caminhava ao lado de Ricardo em silêncio, como quem compreende que às vezes basta estar. Sentaram-se num banco de madeira, por instantes, deixaram-se ficar ali, sem planos, sem relógio. Foi então que Mateus, com a voz calma, disse: talvez nunca mudemos o mundo. Mas se conseguirmos não mudar quem somos por causa dele, já é muito. As palavras ficaram suspensas no ar, e quando mais fundo do que qualquer discurso ensaiado. Ricardo fechou os olhos por um momento e sentiu uma clareza estranha. Não precisava de grandes vitórias, não precisava de conquistar palcos ou multidões. Precisava apenas de viver sem se pedir desculpa, de andar sem medo de ser visto, de deixar de negociar a própria existência. À tarde, começaram as despedidas silenciosas. As malas foram sendo fechadas, as roupas dobradas à pressa, os objetos pessoais arrumados como quem já está habituado a partir. Luan cantarolava qualquer coisa enquanto enrolava meias, Gabriel lia no telemóvel como se a atenção fixa e aliviasse a ansiedade da partida, Mateus escrevia num caderno pequeno que nunca mostrava a ninguém. Ricardo limitava-se a observar, com a sensação agridoce de saber que aquele momento não se repetiria. Não havia promessas de reencontros, não havia planos futuros. Apenas a certeza de que a noite partilhada tinha deixado marcas que nenhum deles poderia apagar. Antes de sair, juntaram-se uma última vez no quarto de Ricardo. Não falaram muito, porque não havia mais nada a explicar. Apenas confirmaram, no silêncio, que tudo aquilo tinha acontecido, que cada palavra dita e cada gesto partilhado tinha alterado o rumo de algo dentro deles. Luan, sempre o mais irreverente, disse com um sorriso meio emocionado: pela primeira vez, sinto-me inteiro sem saber o que vem depois. Gabriel acrescentou: deixei uma parte antiga de mim para trás, e não quero voltar a buscá-la. Mateus olhou para Ricardo com a serenidade que já lhe era natural e concluiu: já não se trata de mudar o mundo. Trata-se de não nos deixarmos mudar por ele. No dia seguinte, cada um seguiu a sua estrada. Não houve dramatismo, nem lágrimas, nem abraços demorados. Partiram como tinham chegado, jovens, marcados, mas agora mais firmes no passo. Ricardo, ao fechar a porta do quarto, não olhou para trás em despedida, mas em gratidão. A pousada continuava igual, paredes gastas, corredores silenciosos, hóspedes desconfiados. Mas ele já não era o mesmo. Caminhou pela estrada de terra com a mochila às costas, o coração acelerado e uma sensação nova a pulsar-lhe dentro. Não era triunfo, não era vitória. Era dignidade. A dignidade simples de quem já não pede autorização para existir.
Os olhares continuariam a segui-lo, sabia-o bem, o julgamento não desapareceria como por milagre. Mas, pela primeira vez, isso já não lhe roubava o chão. O mundo podia permanecer igual, duro e estreito. Ele, porém, saía dali diferente. Não vencedor, mas inteiro. Não imune, mas desperto. Ricardo caminhava agora de cabeça erguida, com a certeza provocadora e inquebrável de que a sua vida não precisava da aprovação de ninguém para ser vivida. E nesse passo firme, entre o pó da estrada e o vento frio da serra, nascia a sua verdadeira liberdade.